Nós precisamos da fonte da água da vida. Olá, meu irmão e irmã, Pai de Jesus, o amor de Maria. Estamos aqui no meu programa Sal e Luz. Sal para ter gosto para com as cores de Deus, e luz para que o Espírito Santo ilumine a nossa vida. E aqui só recordando as antigas da banda ou ministério, né? Melhor é o nome que mais é adequado aqui a esses irmãos na fé. Ministério Vida Reluz. E essa canção é das antigas, né? Da renovação. A gente ia para a adoração, cantava: que bom Senhor está aqui para te adorar. Te dizer, meu Deus, como és lindo, Oh meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada. Eu quero te convidar nessa tarde a rezar comigo aqui neste canal de oração, nesta graça de Deus, nessa tarde de sábado, 2h54. Programa Sal e Luz com Pedro Rondinelli, seu irmão de sempre no Espírito em Deus. Vida Reluz. Nós queremos rezar nessa tarde de hoje por todos os irmãos que estão neste momento rezando conosco. Quero rezar especialmente também pelas pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que estão sofrendo num leito, em um hospital, principalmente as pessoas que são vitimadas da pandemia, né, do coronavírus. Que o Senhor, Ele tenha de misericórdia de cada um de nós. Você está agora na sintonia do programa Sal e Luz, aqui pelo canal de Pedro Rondinelli no YouTube. Não esqueça de deixar o seu, dê o seu like aí, o seu joinha, compartilhe e se inscreva nesse canal que tem como objetivo evangelizar, anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Mais uma das antigas aí do Ministério Vida Reluz, povo ungido do Espírito Santo. não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos, barco à vela.
maravilhoso. E aí eu te convido já, meu irmão, minha irmã, a tomarmos em mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como diz São Paulo. Paulo escreve à comunidade de Éfeso e diz o seguinte: olha, tomem a espada. Aí eles ficam perguntando: Paulo quer que nós combata com a espada? E aí Paulo diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então as armas do cristão não é as armas de metal letal que tira a vida. As armas do cristão é as armas espirituais que combatem o mal, o verdadeiro mal, que é o demônio. E você vai tomar a espada do Espírito em Mateus capítulo 6, versículo de 25 ao 34. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Dar uma baixadinha aqui no som do microfone, estava dando uma microfonia. Aí podemos proclamar o Santo Evangelho. Vem Espírito Santo sobre a igreja que reza nesse momento. Derrama tuas graças, tua unção sobre nós. Vem Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, vai clamando. Vem Espírito Santo, abrir os nossos corações, a tua palavra que vai ser anunciada. Vem Espírito Santo, vinde, ó glória, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Isso, irmão, vai desejando que seja aceso o fogo do amor de Deus. Vem Espírito Santo, sopra, sopra sobre nós. Programa Sal e Luz. E você pode colocar o seu copo com água aí diante do seu televisor, pelo o meio que você está vendo agora, assistindo e rezando comigo nesse momento. Coloca o copo com água e que irei rezar sobre esta água, pedir a unção do Espírito Santo sobre esta água, para que venha tocar nesta água e se utilizar dela como instrumento de cura. E aí você pode lavar a área, você pode beber. Se houver um ferimento no seu corpo, lave com essa água, tome desta água.
dê aos seus beber desta água. Deus é poderoso e Ele vai operar por meio desta água a cura, milagres e prodígio. Creia, acredite, não duvide. Doce Espírito Santo, é Ele o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Ele que opera poderosamente sobre nós. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que vai já com 12 minutos, né? Gravação. Para podermos mandar via WhatsApp, nós não podemos ultrapassar os 15 minutos. Né? Será gravado em 2 momentos, em 2 vídeos. Este é o momento da oração, preparação, e vem o segundo momento com a pregação da palavra. Sacrário vivo, oh, no amor, vai rezando, vai pedindo o batismo, vai clamando na força do alto. O Espírito Santo, dom de Deus, promessa para todos nós. Então esse primeiro momento, né, um momento de oração que fizemos, trarei agora o segundo momento com a pregação da palavra e a oração sobre a água que você vai colocar aí, para depois você beber, lavar alguma parte do corpo, né, que esteja enferma, com essa água, crendo que Deus é poderoso para agir poderosamente por meio desta água. Fundamentarei com uma passagem bíblica, trazendo como um leproso se curou em lavar-se sobre as águas. Estamos agora no segundo momento do nosso programa Sal e Luz. Divulgue! Estou fazendo... Depois vou querer fazer este programa ao vivo, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, vou fazer esse programa ao vivo, né? Pelas minhas redes sociais, ou pelo Instagram, ou Facebook. Mas, por enquanto, estou iniciando, né? Fase inicial, programa Sal e Luz. Aqui uma gravação, depois eu posto, né? O vídeo, para que todos possam rezar, se identificar. E também deixar o seu comentário aí, se gostou deste programa, para que possa cada vez mais inspirar-me, né, ou me animar de certa forma, o apoio dos irmãos, para que eu possa gravar ele ao vivo, né, se não um programa ao vivo com horário fixo, se Deus quiser. Então, o segundo momento agora, nós vamos rezar sobre a água. A água que você colocou aí diante do seu
do seu receptor, né, do seu aparelho aí, pelo meio que você está assistindo, ouvindo, no seu telefone, no seu iPhone, no seu tablet, no seu computador. Vamos rezar e entregar ao Senhor todo este momento, pedindo as luzes do Espírito Santo. Ó Divino Santo Espírito, vento impetuoso, promessa de Deus, vem sobre esta água agora, que devotamente e fielmente pela fé, esses irmãos colocam agora diante do seu televisor, diante do seu aparelho pelo qual eles recebem esta oração. Espírito Santo, unge agora com tua unção esta água. Toca, Espírito Santo, e que uma vez tocada por ti ela se torne um mecanismo de cura, cura física, cura espiritual, e que esta água tenha o poder de exorcizar todo o mal das famílias. Assim seja, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios de um grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios de um grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Então, se você vai tomar em mãos aí a palavra de Deus, a espada do Espírito, como diz São Paulo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Vamos aqui procurar um cântico de aclamação. A palavra de Deus é vida em nossas vidas. Palavra de Deus, é o Senhor que nos fala. Se encheu de alegria e com júbilo nós glória. cantaremos a tua paz. Aleluia, aleluia.
Quando vamos proclamar a Santa Palavra, Senhor, Ele esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Portanto, eis o que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai celeste as alimentas. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por mais que vos inquietais com as vestes, considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançado ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais: que comeremos, que beberemos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã ele terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E querido irmão, querida irmã, o Senhor, Ele vem nos falar através do evangelista Mateus. Portanto, eis o que vos digo: não vos preocupeis. Então o Senhor, Ele vem pedir a cada um de nós a não nos preocuparmos. Longe de nós as preocupações exageradas. Não vos preocupeis de maneira alguma, é o que o Senhor está nos dizendo. Portanto, eis o que vos digo: não vos preocupeis com vossa vida, pelo que comereis. Nós estamos vivendo num tempo de muita escassez do necessário à sobrevivência, um tempo de pandemia, como nunca houve. Não é sermos negacionistas, negar a realidade dura das famílias que estão passando dificuldade, mas é nesse tempo, mais do que nunca, acionar a nossa fé, acionar a nossa confiança em Deus. A palavra diz que jamais falta o pão na mesa do justo. Então vem, se confirma esta palavra, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí o Senhor, Ele faz essa comparação. E é bem interessante essa comparação do Senhor, e vem provar que Ele é o Deus da providência, e que Ele não falha, e o que Ele diz, Ele cumpre. Não vos preocupeis
por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. Aí ele vem dizer, a vida não é mais que o alimento? O que é que o Senhor está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, se você está respirando, e se você está respirando, você está com vida. Então, se você está respirando, se eu te dei a vida, será que eu sou incapaz de dar o alimento? É isso que o Senhor está dizendo, é essa comparação que o Senhor está fazendo. Se você está respirando, se você tem a vida, o Senhor está dizendo, é eu que te dou a vida, é eu que sustento tua vida, é eu, ela depende de mim, é eu que sustento o teu ser vital, é o Senhor que está falando. Então ele está dizendo, se eu te dou a vida agora, se eu te dou a graça de tu viver, de tu respirar, será que eu sou incapaz de te dar o alimento? O Senhor nos faz essa pergunta. O Senhor nos coloca esse questionamento. E ele vai e diz, o corpo não é mais do que a veste? E o Senhor está falando, ora, se eu te dei um corpo, o teu corpo não é mais do que a veste? O que é mais fácil? A pessoa dar um corpo, fazer um corpo ou uma veste? O Senhor está dizendo, se eu te dei um corpo, se eu te dei membros, braços, será que eu não posso te dar algo para cobri-los? E aí o Senhor continua, no versículo 26 do capítulo 6 de São Mateus, olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, e vosso Pai Celeste as alimenta. Então ele manda a gente olhar para os passarinhos, as aves do céu, meus irmãos. Quantas espécies de pássaros há no mundo? Quantas? Não se pode contar. Agora eu pergunto a você, alguma vez na tua vida, tu viu um passarinho caído no chão, se esperneando de fome? Nunca eu vi uma cena dessa. A gente às vezes vê quando se atira uma pedra, quando se dá um balaço, a gente vê cair, mas não de fome. E o Senhor está dizendo, eles não trabalham, eles não têm celeiro para armazenar comida, e no entanto, nenhum passa fome, porque o Senhor os alimenta. Aqui ele fala da vida, ele fala da vida, que se ele deu a vida, ele dá o alimento, basta confiarmos. E aí vem o outro exemplo que ele nos dá, ele diz, olhai os lírios dos campos, olhai como se veste os lírios do campo. E ele vem e diz, nem Salomão, o rei Salomão, no auge de sua glória, no seu poderio, né, na sua opulência, se vestiu como um lírio do campo. E ele diz, se Deus assim veste o lírio do campo, que numa manhã está viçoso, bonito, e numa tardezinha do mesmo dia ele murcha quando o sol desponta e sua flor cai, quanto mais vós, homens de pouca fé, será que o Senhor não pode te dar uma veste, te dar uma roupa? E aí o Senhor nos diz que a nossa fé é que é pouca. Não é Deus que não esteja nos dando, é a nossa fé que é pouca, meus irmãos. Nós precisamos uma fé capaz de vermos, uma fé capaz de nos abrirmos a receber as graças de Deus. E aí ele continua, qual de vós que por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Ou seja, eu e você, meu irmão, por mais que a gente se esforce, por mais que eu e você se esforce, o que é que nós poderemos acrescentar na nossa vida? Ou seja, o que é que eu posso acrescentar na minha vida, no sentido de viver? Ou seja, eu vou me esforçar aqui, eu vou fazer isso aqui, que eu quero aumentar mais 1 ano de minha vida. Eu quero aumentar mais 2 anos. E o Senhor diz, qual de vós, versículo 27 do capítulo 6 de São Mateus, qual de vós,
que por mais se esforce, pode acrescentar um socorro da duração de sua vida? Um segundo só. Quem pode? Ninguém. Tudo não adianta. Preocupação exagerada. Não depende de nós, tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. E por que vos inquietais com as vestes? Por que inquietação com as vestes? O Senhor nos pergunta. Considerai como crescem os lírios no campo. Não trabalham, não fiam. Os lírios do campo não trabalham, não fiam, não tecem, não faz coisas bonitas, né? Aquelas roupas luxuosas, tecidas. Não. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. São as pessoas sem fé que se inquietam com tudo isso. E aí o Senhor continua. Ora, vosso Pai Celeste, versículo 32 do capítulo 6 de São Mateus, são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Então, Jesus está dizendo, o Pai sabe que vocês necessitam do comer, do beber, do vestir. Tudo isso Deus sabe. Tudo isso. Aí Ele vem dizer qual o motivo que às vezes nós estamos nessa situação, nesse contexto, de não ver as bênçãos de Deus, de não ver o que Deus tem nos dado. Nós só reclamamos daquilo que nós achamos que Deus não deu, daquilo que nós esperamos ainda, e nós ficamos vendo aquilo que, talvez eu quero aquilo, Deus ainda não concedeu, e nós esquecemos de agradecer a Deus pelo que nós temos. Pelo que nós temos. Quando a palavra de Deus vem dizer que na mesa do justo jamais falta o pão, gente, está dizendo o seguinte, é o que comer. Aqui não especifica se é coisa de primeira, mas o que comer. E aí nós temos que ser grato a Deus pelo pão de cada dia. Louvar e agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Só tem isso para comer? Louvado seja, Senhor, obrigado porque tem isso para comer. Tem isso e tem mais isso. Oh meu Deus, obrigado porque tem isso e mais isso. Mas ser grato a Deus pelo que tem na mesa, não é pelo que eu queria que tivesse na mesa, é pelo que o Senhor me dá graça de ter na minha mesa. Agradecer a Deus e louvar a Deus e reconhecer que Ele está providenciando. Então o versículo 33 vem fundamentar a graça de que, se nós nos fundamentarmos nesse versículo 33 do capítulo 6 de São Mateus, nós iremos conseguir ver, né? Vai cair dos nossos olhos, que nem caiu dos olhos de Paulo, as escamas. Até então Paulo perseguia os cristãos, as escamas da incredulidade, da cegueira do capeta, né, do demônio, impediu de Paulo ver as maravilhas de Deus na missão, ou seja, no ministério dos cristãos. E aí precisa Ananias ir lá, orar em Paulo, Paulo cego, cai as escamas e Paulo começa a ver. E esse versículo 33 do capítulo 6 de São Mateus nos faz cair dos nossos olhos as escamas. Vamos ler agora, a compreendermos. Versículo 33 do capítulo 6 de São Mateus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Ô glória! Louvado seja, Senhor! O Senhor está dizendo aqui, meu irmão, em primeiro lugar, preocupa-te. Em primeiro lugar, preocupa-te em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será dado em acréscimo. Então muitas vezes nós não vemos, muitas vezes nós não enxergamos
Muitas vezes nós não conseguimos nos abrir a receber em profusão a bênção do Senhor, porque muitas vezes nossos olhos estão vendados, fechados, porque nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É o meu reino, é o reino do outro, é o reino de fulano de tal, é a vontade de fulano de tal, é a política de fulano de tal, é o império de fulano de tal, e Deus lá nas últimas, no projeto de nossa vida, meus irmãos. Então buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todo o resto, e eu cito resto, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado em acréscimo, porque Deus sabe que todos nós necessitamos de tudo isso: vestir, comer, beber. Então o Senhor sabe que a vida necessita. Precisamos do alimento, precisamos da vestuária, precisamos da água, precisamos do teto, precisamos do trabalho, precisamos, o Senhor sabe que precisamos, mas Ele está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo isso será dado em acréscimo. Ou seja, o Senhor Ele vai dar em acréscimo e vai curar também a cegueira. Muitas vezes a gente já tem e não consegue ver. Muitas vezes nós não carecemos, mas nós temos em abundância, mas porque nós queríamos uma mesa conforme o que eu queria, eu não vejo o que Deus já me deu, e assim, não vendo, eu não tenho condição de louvar e agradecer, e muitas vezes entra a murmúria e a reclamação. Como diz o ditado, muitas vezes a gente chora de barriga cheia. Então louvar e agradecer a Deus, louvar pelo que tem, louvar pelo pão de cada dia, louvar pela sua casa, seja ela de 2 cômodos, de 3, de 4, seja uma pessoa satisfeita, capaz de louvar. Obrigado, Senhor, por esse teto. Obrigado, Senhor, por esses 2 cômodos. Quantas pessoas não têm, Senhor, teto? Obrigado, Senhor, por esta comida na minha mesa, Senhor. Quantas pessoas não têm, Senhor, a comida na mesa? Obrigado, Senhor, por essa minha roupinha, Senhor. Essa minha roupinha que está com 3 anos, Senhor, que eu só tenho ela. Obrigado, Senhor, porque quantos não têm? Obrigado, Senhor, por essa alimentação dos meus filhos, Senhor. Quantos agora, pai de família, estão desesperados porque o filho pede um pão, pede algo para comer e ele não tem condição de dar. Então, louve e agradeça a Deus. Louvar e agradecer a Deus é um dom. A ladainha do demônio é a murmúria e a reclamação. Mas o louvor a Deus alegra o coração de Deus e aborrece o diabo. Quer expulsar o mal da tua casa? Quer expulsar o demônio da tua casa? Louve a Deus. Bendiga o Senhor em todos os momentos. E aí tu vai ver. Aí tu vai ver como o mal ele foge. O mal foge, ele não suporta um povo que louva a Deus. Ele não suporta. Porque o que ele mais quer fazer é com que o louvor cesse. É com que o reconhecimento de que Deus é Deus cesse. É tirar do coração da humanidade o louvor ao Senhor, pois Ele é digno do louvor. Por isso louva ao Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será dado em acréscimo. Não vos preocupais, pois, com o dia de amanhã, diz o Senhor. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Então, o dia de hoje, louva a Deus pelo que tem. Não fica entrando em desespero, se preocupando, né? Tem gente que se preocupa antecipadamente. Eita, Senhor, hoje tem na mesa, e amanhã? Louve a Deus e agradeça pelo que tem hoje. Coma satisfeito o que tem hoje. Bendiga o Senhor pelo que tem hoje. Amanhã é um novo dia e uma nova providência. Deus providencia a cada dia para nós aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário à sobrevivência. O Senhor sabe, como Jesus diz, o Pai sabe que vocês necessitam de tudo isso. Homens de pouca fé, tenham fé. Tenham fé.
Mas buscar em primeiro lugar o reino do meu Pai e a sua justiça. E vocês vão fazer experiência se os vossos celeiros não vão se encher, se tudo isso não é dado em acréscimo. Então buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar a justiça do Evangelho. Não é a minha justiça, não é a justiça dos homens, corrupta, enganadora, que condena o inocente, muitas vezes, que é falha. É a justiça de Deus, é a justiça do Evangelho. Buscar a justiça do alto. E olha, meu irmão, que essa justiça do alto, muitas vezes ela é loucura para a da terra. A sabedoria de Deus é loucura para a sabedoria do mundo. E essa sabedoria do mundo se torna loucura para Deus. Então é buscar a justiça do alto, do reino de Deus, a cada dia. E a cada dia que o Senhor nos concede, debaixo do sol, a cada amanhecer, a cada viver, louvemos e agradecemos a Deus. E na certeza que o nosso Deus é o Deus da providência. É o Deus da providência. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Irmão, finalizando aqui o nosso encontro de hoje, o programa Sal e Luz, né? Deus abençoe você, sua família, você que rezou neste vídeo comigo, que participou desse momento de graça. Você vai sentir a graça de Deus na tua vida, né? A força do Espírito Santo. É um momento muito gratificante e edificante para todos nós, no Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você, sua família. E se Deus quiser, estaremos de volta, né? Como eu disse, preparando aí, talvez, me organizando para preparar um programa ao vivo, né? Esse programa Sal e Luz ao vivo. E lembrando que eu estou resgatando, né? A gente tinha esse programa lá na rádio, na antiga rádio AM, Açu Cearense, que era o programa Sal e Luz, né? E se tinha esse costume, né, de colocar o copo com água diante do rádio. E a gente rezava, né? Na época, o diácono Raimundo Cabral, quem não era diácono, Haroldo, eu, a Cirleide, esposa de Cirleide, o Kiko, e tantos outros irmãos. Os grupos de oração começou depois a se revezar também no grupo, no programa Sal e Luz. E muitas muitas graças, testemunho de tantas curas aonde as ondas da rádio Cearense AM alcançavam e as pessoas estavam em sintonia. Então estou resgatando aqui, né, as redes sociais, esse programa, e já pedindo aí que você comente, né? Comente o que é que você achou. Estou iniciando aqui, né, de uma forma bem espontânea, bem natural, para que a gente possa interagir. Depois, quando ele estiver ao vivo, né, você poderá interagir, né, em momento real, né? Momento que está acontecendo, com o seu pedido de oração, com a sua opinião, com o seu apoio. Então Deus abençoe você, sua família.
e até o próximo encontro, se assim Ele nos permitir. Fica com Deus. Deus abençoe. Paz e bem. Salve Maria. Está o seu corpo e seu sangue para nossa comunhão. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação. Este é o momento da mais pura doação. E quem sabe amar como ninguém